O meu nome é Joaquim Domingos e tive uma experiência de quase morte, onde fui para o céu. Na altura, trabalhava na cidade de Lisboa, no município de Lisboa, e era supervisor do Departamento de Liberdade Condicional dos Tribunais de Menores. Eu adorava o meu trabalho. Gostava de trabalhar com adolescentes. Costumava dizer o tempo todo que faria esse trabalho para o resto da minha vida. Até que chegou o dia em que realmente morri. No dia 5 de maio de 2006, tive uma pedra nos rins que ficou presa no lado direito. Já tinha tido pedras nos rins antes, por isso sabia imediatamente o que era. Pensei que poderia esperar um pouco até a dor passar, mas naquela vez a dor não passou. Lembro-me de ir à sala de emergência, despreocupado, pensando: é apenas mais um caso de pedra nos rins. Sabia o que iriam fazer, porque já tinha passado por aqueles procedimentos antes. Sabia que me levariam para uma sala e me dariam morfina para aliviar a dor. Também estava com uma infecção renal e deram-me antibióticos, decidindo-me manter no hospital durante a noite para realizar uma cirurgia. No entanto, descobriram que eu era uma daquelas pessoas para quem os antibióticos não têm impacto na infecção. Quando as pedras foram removidas, o veneno entrou na minha corrente sanguínea e entrei em estado séptico. De acordo com os registros médicos, fui considerado clinicamente morto por cerca de 1 hora e 45 minutos. Uma das coisas mais marcantes foi o fato de estar morrendo e não sentir medo. Sou cristão e sei que, quando morremos, vamos para o céu. Estava ansioso por isso, mesmo sabendo que estava morrendo. Dizia a mim mesmo: estou morrendo. Estou indo para casa. Lembro-me de sentir o meu espírito deixar o meu corpo, atravessar os andares do hospital e entrar no céu. Foi muito rápido, mais rápido do que um piscar de olhos. Tentava entender a rapidez da viagem. Li a minha Bíblia e lembrei-me de ler que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Tudo o que conseguia pensar era: é isso que está acontecendo. Ao entrar naquele reino, lembro-me de ver diante de mim uma luz. Normalmente, pensamos que é uma luz no fim do túnel, mas para mim era como uma janela. Embora não tenha certeza de que fosse uma janela, era a melhor descrição que posso dar. Ao atravessar aquela janela, não havia nada de errado. Tudo era lindo, era paz. Nada podia perturbar ou irritar. Sentia-me acolhido, mas não percebia o quanto estava deslocado antes, até passar por esta experiência. Porque, ao entrar, senti-me em casa. Tudo no céu era acolhedor. Não estou a falar apenas de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo ou o Espírito Santo. Quero dizer que tudo no céu estava literalmente feliz por eu estar lá. Senti isso ao olhar ao meu redor. Havia árvores e flores. Tudo me fazia sentir bem-vindo. Um desejo que nem sabia que existia dentro de mim, até aquele momento, era ver Jesus Cristo face a face. Isso era importante para mim, pois o céu não é o mesmo sem o Pai e o Filho. Eles são. E percebi que não é apenas um lugar onde queres estar, mas com quem queres estar. Enquanto passava por uma floresta, estava à minha frente, com muitas árvores ao redor, e eu sabia que Jesus Cristo estava lá. Lembro-me de pensar que precisava passar por aquelas árvores para ir vê-lo. Ao passar por aquelas árvores, de repente elas se separaram diante de mim, e senti que estavam dizendo, de ambos os lados: ele vai ver o Rei. Ele vai ver o Rei. Quando cheguei, lembro-me de ter passado por uma grande claridade, e ali vi Jesus, que estava voltado para a minha esquerda, olhando para um monte de anjos e um grupo de pessoas redimidas que estiveram na terra e foram para o céu. Lembro-me de estar indo em sua direção. A primeira coisa que fiz foi cair de joelhos ao me aproximar diante dele. Enquanto estava de joelhos, prostrado aos seus pés, Jesus observava uma grande multidão que devia ser composta por milhões ou até mesmo bilhões de pessoas. Ainda prostrado aos seus pés, tudo o que pude fazer foi erguer a minha cabeça o suficiente para ver partes das suas pernas. Não conseguia ver o seu rosto. Naquele momento, tudo o que eu conseguia dizer era: obrigado, obrigado. Eu tinha certeza de que a razão pela qual estava no céu era por causa do que Jesus Cristo fez por mim. Estava tão grato, mas tão grato, que na minha mente eu sabia que ele tinha feito isso por todos nós. Mas, pessoalmente, eu considerava isso tão pessoal, que ele não só morreu na cruz para que eu pudesse estar aqui, mas também que ele criou todo o céu só para mim. Eu não estou a querer parecer egoísta, porque não estava a ser, mas foi isso que eu senti, como se ele tivesse feito tudo isso só para mim. Então, comecei a olhar para o seu corpo, olhei para seus pés e tornozelos, depois para as suas mãos, e tudo sobre ele parecia estar me amando. Quando cheguei perto dele, ele olhou para mim. E essa é uma das partes mais marcantes que eu jamais irei esquecer.
Ele olhou para mim como se eu nunca tivesse desobedecido a ele em toda a minha existência. E isso realmente me marcou. Eu leio a Bíblia, e nela, em Hebreus capítulo 8 e também no capítulo 10, diz literalmente que, quando Deus te perdoa, Ele realmente te perdoa. E foi isso que eu senti quando Jesus olhou para mim. Eu sabia que estava na vida eterna e que nunca mais morreria. Mesmo sabendo que meu corpo, minha carne, tinha morrido, meu espírito era eterno. E o amor que Ele tinha por mim duraria para sempre, pois eu estava na eternidade. Depois daquele encontro com Ele, e dele ter transferido algumas coisas para dentro de mim, como se fosse um computador, Ele olhou para mim e disse: "Não, meu filho, ainda não é a tua hora. Volta para casa." Foi mais ou menos assim que Ele disse, e eu estava bem com isso. Lembro-me de que não precisei ir pela floresta para voltar ao início de quando entrei no céu. Desta vez, passei por cima dela, mas não necessariamente voando. Pode-se dizer que estava literalmente a alguns metros daquela superfície divina. A melhor maneira que eu poderia descrever para vocês é que podia ir o quanto quisesse, sem nenhum medo. Eu lembro-me de estar passando por cima daquelas árvores e voltando para aquele lugar de início. E quando cheguei lá, não era como se houvesse uma porta que se abre e você vai embora. Era como se eu soubesse que, ao dar o próximo passo, estaria fora daquele reino. Lembro-me de ter ficado ali por um tempo e sentido que não era minha hora de ir. E estava tão feliz por isso. Então, virei-me e vi a floresta diante de mim novamente. Eu sabia que Jesus estava do outro lado e senti que poderia seguir para o lado esquerdo da floresta. Enquanto passava por lá, admirei toda aquela criação divina. Vi montanhas que eram incríveis, pareciam ondas no oceano se movendo, passando por mim. Mas eram realmente montanhas de verdade. Era a coisa mais linda que eu podia vivenciar. E eu estava apreciando cada momento. E, para ser sincero, achava que poderia ficar para sempre naquele paraíso, mas sabia que precisava voltar para Jesus. Quando cheguei até ele novamente, desta vez vindo pelo outro lado, passei por trás dele por algum motivo e voltei para a mesma posição. Me curvei mais uma vez diante dele. Ali, ele conversou comigo um pouco mais sobre as coisas por lá. Lembro-me daquela luz intensa que saía dele, uma luz que me envolvia completamente. Depois daquele momento, ele olhou para mim novamente, com aqueles lindos olhos cheios de amor, e me disse pela segunda vez: "Não, meu filho, ainda não é a tua hora. Volta para casa." Então, mais uma vez, estou sobrevoando por cima daquelas árvores em direção àquele mesmo início, prestes a dar um último passo, quando, de repente, percebo que não estou pronto para ir embora. E aí, comecei a pensar: é isso? Eu realmente vou ficar por aqui? Em vez de ir para o lado esquerdo da floresta, como antes, fui para o lado direito. Experimentei maravilhas incríveis lá. Parecia que aquele lado era mais sobre as águas, os oceanos, os mares e os rios. O azul era mais azul, as cores mais vibrantes do que jamais imaginei. Vi muitos animais diferentes e percebi que havia uma grande diversidade deles no céu. Mas logo voltei para Jesus, mais uma vez, e lá estava eu, no mesmo lugar, olhando para os pés de Jesus. Quando olhei para cima, do outro lado dele, vi a minha família. A minha avó Maria estava à frente dele, seguida por um grupo de pessoas que eram meus antepassados. Gerações e gerações conectadas a Jesus Cristo e ao Pai. E eles vieram-me receber. Eu sabia que eles já estavam ali na primeira e na segunda vez, mas não tinha focado neles. Estava concentrado apenas em Jesus. Mas, desta vez, por alguma razão, consegui me concentrar em todos eles. Algumas pessoas até me perguntam como eram, mas é difícil descrever como as pessoas no céu são, porque lá não há tempo. Tudo o que posso dizer é que eram brilhantes, com um grande sorriso e uma alegria pura. Mais tarde, fiquei pensando comigo mesmo: caramba, pude ver toda a minha família sorrindo e se desfrutando em uma só alegria. Algo que nunca tinha visto em toda a minha existência aqui na Terra. Tanto que eu não sabia que as famílias eram assim lá no céu. Eu achava que éramos todos uma só família de Deus. Mas a realidade é que, para Deus, a família é muito importante. E foi isso que eu compreendi. Havia pessoas que eu jamais imaginava que estariam no céu, pois não cumpriram os critérios que eu cumpri. Mas, na verdade, o único critério que Ele realmente nos pede é que aceitemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, aqui estou eu e a minha família. Jesus descarrega toda a sua graça sobre mim. E eu sinto o que é estar no céu. Todo o céu se junta e louva ao Senhor. Mas, depois desse grande momento, Jesus olha para mim e diz, pela última vez, com um comando forte: "Filho, ainda não é sua hora. Volte para casa." E minha avó Maria,
que estava lá, dizia: traga de volta o máximo de pessoas que puder, referindo-se à minha família aqui na terra. Então, me curvo perante Jesus e passo por cima das árvores outra vez, chegando ao que eu chamo de borda do céu. Dou um passo e estou fora daquele reino. Eu chorava como se fosse uma criança. Me lembro de entrar no quarto do hospital e ver o meu corpo na cama. E os médicos já estavam assinando o atestado de óbito. Não sei por que fiz isso, mas lembro-me de olhar para o meu corpo na cama, me virar de costas e depois voltar à minha forma física. O monitor cardíaco começa a apitar outra vez. Os médicos voltam correndo para a sala, me entubam e me põem para respirar novamente. Novamente, para ser sincero, eu realmente não queria voltar, mas sentia que ele queria me dizer que precisava mais de mim aqui na terra do que lá no céu. Hoje, vejo as coisas do ponto de vista espiritual e não tenho a mesma compreensão que eu tinha antes. A experiência mudou profundamente minha perspectiva. E o que eu quero dizer com isso é que não se agarrem tanto a coisas terrestres. Não quero dizer que devemos deixá-las de lado, pois precisamos delas aqui na terra. Minha esposa poderia contar mais sobre minhas mudanças, pois ela viu a diferença em mim. Mas, enfim, essa é a minha história. Há muito mais para contar, mas espero que tenham gostado. Foi um prazer compartilhar minha experiência com vocês.